Os 10 segredos de Medjugorje, a serem revelados ao mundo, estão escritos no pergaminho. Este pergaminho é uma realidade muito intrigante à nossa razão humana. Trata-se de um objeto de origem celestial, com as dimensões de uma folha de papel comum, que no ano de 1982 foi materializado em nosso mundo no contexto das aparições de Medjugorje e entregue a um dos videntes pelas mãos da Mãe de Deus. Ele traz descrito em si acontecimentos de um futuro muito próximo da vida da humanidade, a serem realizados por iniciativa de Deus e serão revelados por um sacerdote alguns dias antes de se realizarem, seguindo orientações bem definidas, já datadas por Nossa Senhora. Sobre este pergaminho, sabe-se que foi entregue por Nossa Senhora a vidente de Medjugorje, Miriana Soto, em 25 de dezembro de 1982. Neste dia, numa aparição que durou 45 minutos, Nossa Senhora revelou a Miriana o último dos 10 segredos e ela deixou de ter aparições diariamente. Quando eu recebi todos os 10 segredos, eu estava sempre com medo de que eu poderia esquecer algo. Eu não tinha certeza sobre mim para lembrar de todas aquelas datas. Isso me deu problemas o tempo todo. Então um dia, enquanto eu estava tendo aparição, Maria simplesmente deu-me aquilo que chamamos de uma folha, um pergaminho. Assim, todos os 10 segredos estão muito bem escritos sobre ele. Era quando eu ainda vivia em Sarajevo, Miriana relembra. Uma prima viu o texto redigido como uma carta a alguém e minha tia viu poemas escritos no pergaminho. Elas leram 2 textos diferentes no mesmo trecho ao mesmo tempo. Porém, quando chegar o momento em que deverão ser revelados os segredos, então uma outra pessoa escolhida por Miriana e aprovada por Nossa Senhora conseguirá lê-los no pergaminho, um por vez, 10 dias antes da revelação de cada um deles. A pessoa escolhida por Miriana para ler os segredos do pergaminho e revelá-los ao mundo é um sacerdote franciscano de nome Pedro Ljubicic, que em 2021 completa 75 anos. Após Miriana revelar ao Padre Pedro sobre a data da revelação do primeiro segredo, o sacerdote receberá a graça de ler apenas aquele primeiro segredo no pergaminho, e o sacerdote e a vidente ficarão 7 dias em oração e em jejum, a pão e água. Miriana escrevendo uma mensagem de Nossa Senhora quando Nossa Senhora deixou de aparecer diariamente a Miriana no Natal de 1982. Ela prometeu que viria a ela a cada dia 18 de março, que coincide com o aniversário natalício de Miriana. Durante o encontro com peregrinos de língua inglesa com Miriana e Medjugorje, e respondendo um comentário de um dos peregrinos que diz fazer aniversário na mesma data de Miriana, ela disse: grandes personalidades nascem no dia 18 de março, mas eu nunca correlaciono o meu aniversário com a data da aparição, e muitas pessoas têm uma ideia errada sobre isto. As pessoas pensam que Nossa Senhora vem a mim em 18 de março por ser a data do meu aniversário. Com certeza, ela não vem naquela data por ser meu aniversário. Ela nunca me disse feliz aniversário. Quando tudo começar a acontecer, vocês saberão por que o dia 18 de março, por que cada dia 2 do mês, e por que quartas e sexta-feiras são dias de jejum. Então, tudo ficará claro. 3 dias antes de acontecerem, serão revelados ao mundo pelo sacerdote, que utilizará os meios de comunicação social como TV, rádio para avisar as pessoas, a humanidade.
Padre Pedro não poderá revelar apenas uma parte dos segredos, mas deverá revelá-los integralmente. Ele não pode decidir se revela apenas uma parte, porque recebeu esta tarefa como uma missão e deverá realizá-la por inteiro. Ele receberá a graça de ler os segredos um de cada vez, quando chegar o momento de cada um ser revelado. Certo dia, Miriana disse: neste pergaminho tem 10 segredos, com as datas e os locais onde eles vão acontecer. Este pergaminho eu deverei dar para o padre da minha escolha. 10 dias antes do segredo, vou dar este papel para ele. Ele só poderá ver o segredo que vai acontecer. Ele só será capaz de ver o primeiro segredo. Ele vai orar e jejuar a pão e água. No terceiro dia, antes do segredo se realizar, ele irá torná-lo público, que isto e que aquilo vai acontecer neste e naquele lugar. Isso vai confirmar que Nossa Senhora tem estado aqui, que ela não nos chamou em vão para a paz, ao amor, à conversão. Em outra ocasião falou o Padre Pedro: 10 dias antes a ocorrência do segredo, ela irá me dar um papel similar a um pergaminho. 3 dias antes do evento, eu deverei tornar público o segredo em questão. Quando o evento acontecer, eu devolverei o papel a Miriana e esperarei pelo próximo segredo. Em uma entrevista, fizeram as seguintes perguntas ao Padre Peter: Padre, de que modo o Senhor comunicará ao mundo os 10 segredos? Assim, TV, rádio, isto não é problema. Nós sabemos que Miriana possui um pergaminho. Sim, você ouviu? Não, ainda não. Só algumas pessoas viram. O que está escrito neste pergaminho? Este pergaminho é como uma folha A4. E todos os segredos estão aqui. Primeiro segredo, segundo, terceiro, como acontece, quando, quanto dura e onde. O terceiro segredo deve ser um sinal sobre a colina das aparições. Assim me disse Miriana. As revelações destes 10 segredos, segundo ela, será determinante para o reconhecimento por parte da Igreja da autenticidade das aparições. Quando suceder este primeiro segredo, todos os que estiverem em Medjugorje poderão ver verdadeiramente que tudo que foi dito pelos videntes é verdade e que estas aparições são autênticas. Os segredos estão apresentados no pergaminho numa sequência para fins de ordem cronológica de revelação, mas também tem uma ordem geográfica e de gravidade. Cronológica, porque serão revelados um após o outro, a partir do primeiro até o 10º. Geográfica, porque os 3 primeiros ocorrerão em Medjugorje e os outros 7 ocorrerão pelo mundo e na Igreja. De gravidade, porque os 2 primeiros serão avisos que confirmarão a autenticidade das aparições, que Nossa Senhora mesmo esteve durante todos esses anos em Medjugorje, e que os videntes falaram sempre a verdade. E o terceiro será um sinal visível, que surgirá na colina das aparições do Monte Pórdobo. Este sinal, que aparecerá de forma instantânea, será muito bonito, indestrutível e trará alegria, conversão e cura para muitas pessoas. Todos saberão que o sinal visível é obra de Deus, que o ser humano não seria capaz de criá-lo, e também sabemos que o 9º e o 10º segredo escrito no pergaminho se refere a acontecimentos mais graves. Após o primeiro aviso, os outros se sucederão rapidamente, de forma que o tempo será curto para a conversão. Todos serão capazes de saber que o sinal vem de Deus, que mãos humanas não poderiam criá-lo. Será muito belo. Ocorrerão curas. O sinal será dado para os ateus.
Vocês que têm fé já têm sinais, e vocês mesmos devem se tornar um sinal para os ateus. Vocês que têm fé não devem esperar pelo sinal para se converterem. Convertam-se logo. Este é um tempo de graças para vocês. Quando o sinal vier, já será tarde. Como uma mãe, eu os aviso porque eu os amo. Os segredos existem. Meus filhos, nada se sabe sobre os segredos agora, mas quando se vier a saber, já será muito tarde. Retornem à oração. Nada é mais importante que isto. O conteúdo anunciado no pergaminho é atualmente imutável. Houve uma possibilidade de atenuar-se o sétimo segredo devido à penitência e oração de muitas pessoas após um pedido de Miriana a Nossa Senhora. Nossa Senhora disse: rezem que uma parte do segredo poderá ser mudada. Numa aparição seguinte, ela disse: o segredo foi mudado, uma pequena parte dele, mas, disse Nossa Senhora, não é possível mudar nada mais porque a vontade do Senhor deverá se realizar. A mensagem principal de Medjugorje é de esperança, e estes fatos não são relevantes para assustar ninguém, mas ao contrário, eles revelam a presença muito próxima de um Deus amoroso que cuida de seus queridos filhos e que deseja sempre ajudá-los a reencontrar o caminho. A mensagem é de esperança, porque Nossa Senhora já disse: afinal, o meu imaculado coração triunfará. Porém, devem temer pelo seu futuro aqueles que viverem como se Deus não existisse ou que o desprezam e rejeitam pelas suas atitudes e opções. Ninguém deve ficar esperando pela revelação dos segredos para começar a acreditar e viver a mensagem de Medjugorje. O tempo que estamos vivendo, antes das revelações dos segredos, é o tempo oportuno para a conversão. Devemos estar preparados para nos encontrarmos com Deus hoje. A melhor maneira de compreender estes fatos é vivendo integralmente e com amor tudo aquilo que nosso Senhor pede. Há pessoas que têm dificuldades para acreditar nesses fatos. Porém, para quem tem fé, não há nada de estranho, pois quem neste mundo foi chamado para regular o poder de Deus? Não afirma a palavra de Deus que a Deus nenhuma coisa é impossível? Será que ao afirmarmos em todos os domingos a nossa fé durante a Santa Missa, que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que de verdade não cremos nesta afirmação? Não foi então o Deus que proclamamos Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que destinou este objeto para o nosso tempo? Seria difícil para Deus fazer isto? Não é Ele o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que entregou as tábuas da lei de Moisés, que realizou a encarnação de Jesus Cristo no seio virginal de Maria, que realizou pessoalmente dezenas de milagres quando no tempo de vida pública de Nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, curou surdos, mudos, cegos, paralíticos, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes? Não é Ele mesmo que possibilita a sua presença real na Eucaristia diariamente milhares de vezes, onde quer que esteja sendo celebrada uma Santa Missa? Não foi Ele que realizou o milagre eucarístico de Lanciano, que fez aparecer as chagas nas mãos do Padre Pio e que realiza tantos outros milagres ao longo da história? O pergaminho de Medjugorje. Esta peça não veio deste mundo, mas veio de Nossa Senhora. Nossa Senhora o deu a Miriana. Os números são bíblicos. 10 segredos. Depois divide-se em 2 grupos, 3 mais 7. Os primeiros também são 2 mais 1. Ocorreram em Medjugorje, sendo que os 2 primeiros são advertências e o terceiro sinal visível.
Os 7 sinais ocorrerão na igreja e pelo mundo. Depois, algo ainda interessante é que é sumamente importante que os segredos estejam escritos, pois se assim não fosse, poderíamos dizer que se trata de imaginação de Miriana, que ela está inventando ou delirando. Trata-se de uma prova material que serve para dar consistência à afirmação e também servirá para provar a autenticidade dos fatos, pois mais dias menos dia, ele terá que aparecer para cumprir a sua missão. Assim, a existência do pergaminho desafia nossa racionalidade e provoca nossa resposta de fé. É de se meditar também o fato de que tanto Miriana quanto o Padre Pedro afirmam que antes da revelação de cada segredo ficarão ambos por 7 dias de jejum a pão e água. Pode-se intuir também, a partir deste dado, que passar 7 dias comendo apenas pão e água certamente trará na sequência o anúncio de algum fato que não deverá ser de pequena proporção. Existem ainda algumas amarrações importantes no contexto geral do pergaminho. Hoje, somente Miriana consegue ler o que nele está escrito. Depois, outra pessoa que hoje não consegue e que nem ouviu ainda, conseguirá ler o pergaminho. Pensemos no risco que um sacerdote estaria correndo de se expor ao ridículo, aparecendo publicamente para dizer que dentro de algum tempo no futuro ele vai se apresentar na TV e rádio para dizer com exatidão algo que vai acontecer dentro de 3 dias e que está escrito em um objeto que ele ainda nem chegou a ver. E não uma única vez, mas 10 vezes seguidas. Tente se imaginar nesta situação. Você teria coragem? Pois bem, o Padre Pedro tem feito isso regularmente desde que foi escolhido por Miriana para a revelação dos segredos escritos no pergaminho. Ele faz isso não como alguém que está buscando promoção pessoal, um momento de fama ou sensacionalismo, mas como alguém que recebeu uma missão e que num determinado dia deverá fazer aquilo que lhe foi pedido. E não somente ele tem feito essas afirmações, como todos os materiais que se referem a Medjugorje, livros, vídeos, sites, etc. Citam o Padre Pedro como escolhido por Miriana e aprovado por Nossa Senhora para revelar os segredos quando chegar a hora. Ainda é bom lembrarmos que o sacerdote completará 75 anos em 2021 e que os segredos serão revelados em seu tempo normal de vida. Assim, para os que têm a mesma idade que ele ou menos, a possibilidade de serem contemporâneos destes fatos é muito grande. Mas o mais importante de tudo, como vimos o que Miriana citou acima, é estarmos preparados para um encontro com Deus hoje e de não devermos ficar preocupados e nem ficar falando e perguntando sobre quando acontecerão os segredos. Você está preparado para encontrar-se com Deus hoje? A partir dos dados que temos, podemos concluir que os acontecimentos de Medjugorje se desenvolvem em 3 etapas. 1. O momento atual é um momento de chamada e de decisão por Deus. 2. No segundo momento, ocorrerá a revelação dos 10 segredos e dos acontecimentos que se seguirão à revelação dos mesmos. Apesar das dificuldades daquele período, os que se converterem passarão por ele unidos a Deus na oração e em paz. E depois do 10º segredo, virá o 3º período, que será o período onde a vida da humanidade mudará e todos procurarão a Deus. Os que cresceram numa época anterior às aparições de Medjugorje se emocionaram muitas vezes ao assistir o filme sobre as aparições de Nossa Senhora de Fátima, quando os atores ensinaram o momento em que a Virgem Santíssima descia do céu sobre a azinheira
e ali conversava com os 3 pastorinhos. A extraordinária graça de Deus derramada ao mundo a partir de Medjugorje nos possibilita pelo desenvolvimento de inúmeros meios de comunicação mais modernos, entre outras coisas, o acompanhamento do momento mesmo em que a Rainha da Paz vem ao encontro dos videntes, lhe aparece e lhes fala. Devido ao contexto da Primeira Guerra Mundial, em 1914 a 1917, o Papa Bento V, 1914-1922, havia definido o dia 1º de junho de 1917 para a invocação da Rainha da Paz. No início das aparições, em 25 de junho de 1981, Nossa Senhora se apresentou dizendo: "Eu sou a Rainha da Paz". Na mensagem através de Miriana, em março de 2010, Nossa Senhora disse: "Vou ensinar-lhes o amor que apaga todos os pecados e que lhes faz perfeito, o amor que dá a vocês a paz do meu Filho, agora e sempre. Paz com vocês e em vocês, porque eu sou a Rainha da Paz. Obrigada." Os 3 segredos de Fátima nos viemos a saber o seu conteúdo após eles terem se realizado. Os 10 segredos de Medjugorje, que faz então escrito no pergaminho guardado por Miriana, serão conhecidos cada um deles 3 dias antes de se realizarem. Observa-se em nosso tempo uma preocupação geral pela questão do aquecimento global, pelas outras mudanças climáticas e pelas suas consequências para o planeta. Porém, os segredos de Medjugorje, quando estudados de perto dentro do seu contexto e das bases que garantem a sua credibilidade, se constituem uma previsão próxima para toda a humanidade, muito mais consistente a nível mundial do que o preocupante aquecimento. E isto por uma razão muito simples: o aquecimento global está baseado em limitadas previsões humanas e os segredos em declarações divinas desde que Nossa Senhora vem a Medjugorje enviada por Deus. Em Fátima, os 3 segredos levaram até 64 anos para se realizarem, mas em Medjugorje a situação é um pouco diferente. Vamos fazer um cálculo. Sabemos que os segredos serão revelados pelo Padre Pedro em seu tempo normal de vida 3 dias antes para toda a humanidade. E em 2021 ele completará 75 anos. É certo de que para a geração da maioria de nós que tem uma idade aproximada ou menor que a idade do Padre Pedro, os segredos serão revelados em nosso tempo de vida e a vida da humanidade mudará para sempre, através da intervenção divina na história. Porém, não devemos nos esquecer que há um 11º segredo e que há uma outra data mais importante para cada um de nós, que é também um segredo que nenhum dos videntes de Medjugorje conhece, mas somente Deus. E é o dia final de nossa vida nesta terra, e que pode acontecer a qualquer momento, quando devemos nos apresentar diante de Deus com as nossas obras. Por isso, não devemos ficar esperando pelos segredos, mas sim nos convertermos agora.